Boa noite, irmãos. Vamos nos pôr de pé, fazer uma oração para iniciar o culto. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede de vida, por estarmos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa para mais um culto. Esteja, Pai, com cada irmão aqui presente, abençoando suas famílias, com aqueles que estão a caminho, que o Senhor esteja aguardando, aqueles que estão chegando no trabalho agora, o Senhor guarda o seu caminho, ó Pai, e que o Senhor possa receber este culto, ó Pai, no Teu trono, os louvores, a palavra, tudo que será feito aqui, em Teu nome, ó Deus. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Vamos ler o Salmo 100, vamos aparecer ali. Vamos ler juntos. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém. Vamos louvar.
edição do curso Mulher Única, Homem ao Máximo, e a primeira edição do Casamento e Família em nossa igreja. Eu vou compartilhar com os irmãos, porque cada aluno, ao findar do curso, prestes a findar, eles escrevem um testemunho. Muitos autorizam a ler, muitos não autorizam a que faça essa leitura. E uma aluna, que não é membro da nossa igreja, ela me mandou uma mensagem na terça-feira, às 6 horas da manhã, falando sobre o que o curso foi e está sendo na vida dela. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para que os irmãos entendam a importância de estarmos intercedendo por esse ministério que o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor, e nós temos tido a oportunidade de vivenciar na nossa igreja a importância para as famílias. Não é para que ninguém se exalte, mas é para a honra e glória do nosso Deus. Ela colocou assim: bom dia, Alessandra, a paz do Senhor. Escrevi no meu testemunho o que realmente o Espírito Santo me tocou em escrever, até fugir um pouco do que era proposta. Logo no início da minha guerra, ele me disse que eu iria escrever um capítulo de um livro para compartilhar o que eu vivi. Quando eu estava escrevendo o testemunho, ele me disse que essa era a hora, pois estava se encerrando um ciclo de cura em minha vida. Esses testemunhos são para que vocês saibam o quão é importante esse curso e o quanto vocês estão sendo abençoados por fazerem essa obra. Louvo a Deus pela vida de vocês e também pela Segunda Igreja Batista Bandeirante, seu pastor, por proporcionar a muitas mulheres a cura. Esse curso é maravilhoso, pois fala realmente do dia a dia da mulher e fala diretamente aos nossos corações. Se todas as igrejas tivessem esse comprometimento em curar mulheres para enfrentarem os seus dias, evitariam muitos erros em casamentos e até mesmo a falência de um casamento. Por isso pedi para que não fosse lido, e também não sabia que iriam ler, pois falei abertamente dando nomes. E também não quero constranger meu esposo, pois em nome de Jesus eu creio. E estou orando e intercedendo para que ele possa estar comigo na formatura. Então, irmãos, é sobre isso. É sobre a cura, é sobre a restauração, é sobre aquilo que o nosso Deus tem proporcionado à nossa igreja viver. E com certeza, se Deus não falasse ao coração do nosso pastor, nós não teríamos essa oportunidade. Então, nesse momento, nós vamos nos colocar de pé e nós vamos estar intercedendo por estes homens, por estas mulheres, por estes casais que estão se permitindo viver esse curso, não apenas passar por esse curso. Nós estamos aí há uma semana do encerramento dessas edições e eu tenho certeza que muitas batalhas ainda se levantarão no decorrer dessa semana, até que a formatura chegue. Mas eu tenho dito sempre para uma pessoa muito amada pela minha família aqui da nossa igreja, que o deserto não é lugar para ficar, o deserto é lugar de passagem. E Deus não desiste de nós. Deus tem sempre algo melhor para as nossas vidas, mas é necessário nos colocarmos na brecha, é necessário intercedermos, é necessário clamarmos em tempo e fora de tempo, para que as promessas do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Então você que faz parte desse curso, Mulher Única, Homem ao Máximo, se coloque aqui no corredor da igreja nesse momento, representando todos aqueles que estão passando por esse curso, Casamento e Família também, representando todos os que estão passando por esse curso, nessa edição, todos os casais que estão passando também pelo Casamento e Família, se for possível, se desejarem se colocar também, sintam-se à vontade. E eu vou pedir ao pastor Wilson para que esteja orando nesse propósito. Logo depois o irmão José vai estar orando também. Senhor, louvado, glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Porque é tu, Senhor, que tem operado no nosso meio, Senhor, meu Deus, um milagre, Senhor.
tem, Senhor meu Deus, trabalhado no coração de cada um, Senhor meu Deus, que tem se colocado, Pai amado, para ser tratado, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor meu Deus, que essa obra, Pai amado, iniciada, seja completada, Pai querido, cada dia, Senhor. Na busca que cada um, Pai querido, deve, Senhor meu Deus, almejar, Senhor, para que dessa maneira possamos prosseguir em direção ao alvo, Senhor, que é cada vez mais nos assemelharmos a Teu Filho Jesus, Senhor. Abençoa, Pai querido, cada um, Pai amado, que possa, Senhor meu Deus, discernir, ó Senhor, a Tua vontade, discernir, ó Pai querido, os Teus propósitos, Senhor, para que dessa maneira, Pai querido, possamos caminhar, Senhor, segundo o Teu querer, Senhor. Te peço em nome de Jesus, então, Pai amado, também por cada casal, Senhor, em nome de Jesus, fortalece, renova, Pai querido, os laços matrimoniais, o compromisso, Pai querido, da família, Senhor, para que assim o Teu nome seja glorificado, Senhor meu Deus, em cada lar, ó Senhor, para que os nossos lares, ó Pai querido, sejam lares transformados, ó Pai querido, pelo poder do Teu Santo Espírito, que haja paz, amor, harmonia, Senhor, ainda que tenhamos, ó Pai querido, as nossas dificuldades, Senhor, porque somos humanos, ó Senhor, mas devemos cada vez mais, ó Pai querido, buscar, Senhor, a espiritualidade, buscar cada vez mais o crescimento espiritual, Senhor, para que cada vez mais, ó Pai querido, Tu possa transformar cada um de nós, Senhor meu Deus, e dessa maneira possamos ser exemplo, Senhor, para outros casais, para outras pessoas, ó Senhor meu Deus, que também venham se chegar a Ti, Senhor. O testemunho de cada um de nós, ó Pai querido, é muito importante, Senhor meu Deus, nós sabemos disso, Senhor, então tira de nós, ó Pai querido, tudo aquilo que impede, Senhor meu Deus, que nós possamos levar a Tua palavra através da nossa atitude, através do nosso comportamento, Senhor, para que dessa maneira, Senhor meu Deus, o Teu nome seja exaltado, Pai querido, através das nossas boas obras, Senhor meu Deus, segundo a Tua palavra, Senhor. Então abençoa, meu Deus, cada um de nós, Senhor meu Deus, abençoa a Tua igreja, a Segunda Igreja Batista Bandeirantes, as igrejas dessa localidade, Senhor, mas em especial te peço, Pai querido, para que nós tenhamos cada vez mais o ânimo, Senhor, de fazer, de trazer esse curso, outros cursos até, Senhor meu Deus, para que dessa maneira, Pai querido, ferramentas sejam oferecidas, ó Senhor meu Deus, para que o Teu povo, Senhor meu Deus, possa cada vez mais estar esclarecido, cada vez mais possa estar edificado, cada vez mais instruído, Senhor, para que dessa maneira possa andar, ó Pai querido, em luz, Senhor. É a oração que eu faço a Ti, meu Deus, na certeza que sou ouvido, Pai, porque oro em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Todos digam comigo? Amém. Glória. Ainda temos de nós, na Tua presença, Senhor, nós vamos, Senhor, Te agradecer por tudo que tem feito a cada dia. Até aqui Tu tem nos abençoado, tem nos sustentado. Até aqui, Pai querido, Tu tem fortalecido cada mulher da Tua igreja, Senhor, cada serva Sua, Senhor, pois tem sido a videira, pois tem sido, Senhor Jesus, a essência dos lares, Senhor, a essência da Sua casa. A videira, Pai querido, tem colocado, Senhor Jesus, não na nossa frente, mas ao nosso lado. Assim, Senhor Jesus, como nós, homens, Senhor, Tu tem nos sustentado para que nós possamos ser o provedor. Aquele, Senhor Jesus, que possa alcançar com os braços a nossa esposa, nossos filhos, Senhor, e a nossa casa, Senhor. Para que seja cumprido, Pai querido, a Tua palavra, conforme foi feito na leitura, Senhor Jesus, de domingo, Pai querido. Que a nossa casa, Senhor Jesus, possa ser um lar, Senhor Jesus, da Tua presença, Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor Jesus, cada lar aqui representado. Abençoa, Senhor Jesus, cada marido, cada homem, cada mulher, Pai querido, e também cada esposa, Senhor. Que Tu possa estar abençoando, Pai querido, cada lar, Senhor Jesus, cada família nesta hora. Pai querido, aqueles que não estão aqui, Senhor, pois aqueles que estão num leito de enfermidade, ou aqueles que estão num hospital, Pai querido, que Tu possa estar abençoando da mesma forma que nós estamos sendo agraciados com a Tua presença. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, Senhor, nesta hora. Abençoa, Senhor, a palavra que nós vamos ouvir nesta noite. Que venha, Senhor, uma palavra do Teu coração para os nossos corações. Para que nós possamos sair daqui, Senhor, cada dia mais, Senhor, regozijados cheios da Tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, Jesus, essa irmã, Senhor Jesus, que falou isso para a Tua terra, Senhor. Toma ela em Tuas mãos. Guarda, Senhor Jesus. Porque, Senhor Jesus, nós sabemos que Tu tem guiado cada mulher desse curso, Senhor.
sustentado, assim como tem sustentado cada líder visualmente, Senhor. Abençoa, toma-nos em tuas mãos. Nos dê, Senhor Jesus, uma noite, Senhor, cheio da tua graça e um sono reparador quando nós chegarmos em casa. Olha, Deus, quando chegar, abrimos o nosso portão e entrarmos em nossa casa, Senhor, seja como se fosse o primeiro dia de casado, Senhor, cheio da tua graça. Olha, nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos chegando realmente ao final, né, dos cursos do Homem ao Máximo, Mulher Única, Casamento e Família, e já está dando saudade. Tão bom que tem sido, né? A gente acaba se envolvendo de uma maneira que a gente meio que fica, né, uma família ali, um grupo mais, né, compenetrado nesse compromisso. É muito bom mesmo. Eu quero falar nessa noite aos irmãos sobre o tema compreendendo o tratamento de Deus. Compreendendo o tratamento de Deus. Uma proposta aqui bem forte aqui que eu quero desenvolver com os irmãos aqui nessa noite. Se nós temos esse discernimento, se nós temos compreensão de como Deus nos trata, como Deus tem trabalhado na nossa vida. Para isso eu quero, se Mateus puder me ajudar, Mateus, vamos lá em Mateus NVI, tá? Mateus capítulo 15, do 21 a 28. Vamos ver se eu desenvolvo essa mensagem com calma aqui, para que vocês possam entender aquilo que o pastor quer trazer para vocês como um discernimento a respeito do tratamento de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Esse texto que nós vamos ler é um texto bastante conhecido e bastante intrigante. Eu considero esse texto bastante intrigante, e se houver tempo, eu vou ver se consigo me limitar ao tempo, mas se houver tempo eu vou penetrar mais um pouquinho no assunto para poder trazer mais esclarecimento. Olha só, diz assim, ó: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, veio gritando, ela estava desesperada, ela estava gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Bota uma outra versão aqui rapidinho, pode puxar uma outra versão qualquer nesse versículo aí. Olha aqui: a minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Se já está dominada por um demônio, já é uma coisa horrível, ela já está frisando que ela está horrivelmente endemoniada. Então olha que coisa que vocês conseguem perceber que a dimensão que ela está dando para o problema dela. Ela está dizendo que, além de endemoniada, está horrivelmente endemoniada. Então, alguma coisa assim, para que você possa perceber que aquela mulher estava desesperada com algo terrível que estava acontecendo com a filha dela. Agora pode voltar lá para o NVI e vamos para o 23. E aí diz assim, ó, vamos lá: Jesus, porém, não lhe respondeu. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Jesus não respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Repare o seguinte: Jesus não respondeu nenhuma palavra e continuou andando. E aí os discípulos vieram atrás dele: despede ela está vindo atrás de nós gritando. Jesus não respondeu nenhuma palavra e continuou caminhando. Intrigante, irmãos, intrigante essa passagem, hein? Vamos lá. Manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vai lá. A mulher veio, adorou de joelho e disse: Senhor, me ajuda. A
Ajuda-me, né? Vamos lá. Ele respondeu: não é certo tirar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Você esquece só até isso, até o 28, né? Que eu te falei, né? Então, esse texto, ele é um texto interessante, né? Pela forma com que ele é desenvolvido, e ele é intrigante. Ele é muito intrigante. Então, qualquer pessoa que se depara pela primeira vez com esse texto, ou que lê esse texto, ela fica intrigada com a maneira com que Jesus reage àquela mulher que está pedindo ali por socorro, né? Eu não sei se você já pensou nisso. Quantas vezes você já ouviu esse texto sendo pregado, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes, e de diversas formas diferentes. Eu percebo aqui, por exemplo, que tem uma jovenzinha nesse contexto, né? Que está falando de um quadro familiar. É uma família, está falando de um quadro familiar, né? Uma família fala sobre uma jovenzinha, né? Um quadro de exploração demoníaca tremenda, né? Ela está miseravelmente endemoniada. Então a mulher, ela está tão desesperada que ela coloca de uma maneira exponencial. Ela está miseravelmente, ela está horrivelmente endemoniada. Então é uma mãe desesperada buscando ajuda para sua filha. Então ela tem uma menina, tem uma filha, que a palavra não diz quantos anos ela tem, se ela é novinha, se ela é menina pequena, se é adolescente, mas tem uma menina nessa história. Tem uma mãe nessa história também, uma mãe que está desesperada buscando ajuda para sua filha, mas não tem aqui o que é um pai, não tem um pai. Isso também é alguma coisa intrigante também. E nesse contexto que nós temos trabalhado, mulher única, homem ao máximo, casamento e família, a gente consegue perceber que essa família aí é uma família disfuncional. Tem problema nessa casa aí, está faltando pai, a mãe está buscando ali uma solução para um problema. Então, é alguma coisa que tem de errado ali. E normalmente as forças malignas, né, elas se infiltram por esses espaços, né, nas nossas vidas, por esses espaços no nosso, que por exemplo os pais deixam. Então normalmente a brecha que se deixa na família, muitas das vezes está pelo próprio fato da disfunção no lar. Então essa falta dessa presença, muito provavelmente de um pai, ou dessa estrutura familiar, muito provavelmente é a possibilidade de ter a ocupação ou o motivo para que as forças malignas possam ter tomado posse nessa casa aí também. Então é alguma coisa que eu gostaria que nós pudéssemos pensar, de uma possibilidade do que o que estava acontecendo naquela casa e com aquela criança é pelo fato de que essa família estava desestruturada, por exemplo, com a falta de um pai, muito provavelmente. E muitas vezes achamos que a solução dos nossos problemas e conflitos estão fora de nós. Aquela mulher estava achando que a solução do problema dela estava fora dela. Era algo que era relativo ao demônio. Interessante pensar isso, mas nós podemos descobrir que os problemas estão, na verdade, dentro de nós. E nós precisamos discernir qual é o tratamento de Deus para o problema que está dentro de nós. Porque, muito provavelmente, o que ela imaginava era o seguinte: é só eu chegar para Jesus e Jesus falar, sai, em meu nome, sai. Ele poderia imediatamente ter expulsado aquele demônio, mas Jesus não agiu dessa maneira. Então algo tem para nos ensinar a respeito do que estava acontecendo ali. Pensa bem, aquela mulher, quando foi ali, ela foi com a intenção de buscar uma solução para o problema dela, como se fosse algo fora dela. Mas nós vamos observar que Jesus tratou aquele problema como sendo um problema que estava nela. Bota um outro texto aí para nós podermos fazer uma ligação nisso que eu estou querendo que você possa entender. Tiago capítulo 4, versos 6 e 7.
Tiago capítulo 4, versos 6 e 7, para a gente compreender o tratamento de Deus. Tiago capítulo 4, 6 e 7. Olha o que está dito aqui na palavra do Senhor. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vai para o 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha o que eu estou querendo que você possa perceber aqui. Honestamente, né? Então, para a gente compreender o tratamento de Deus, é necessário um processo de sujeição a Deus, que precede o confronto com as forças demoníacas. Para mim confrontar uma força demoníaca, eu preciso primeiramente me sujeitar a Deus, segundo diz esse texto aqui. Então, honestamente falando, os demônios são colaterais. Os demônios, eles são como uma febre. Hoje mesmo a Joana está com febre, minha filha está com febre. A Joana está com febre, mas a febre ela é colateral, você concorda? A febre é um indício de que há alguma coisa que está afligindo a saúde da Joana. Pode ser um problema de garganta, pode ser um problema de sinusite, e aí, consequentemente, tem a febre. O demônio, ele é colateral. Pode ser que você tenha algum problema, alguma situação estabelecida, e por isso, um demônio se aproveita da situação. Percebe isso? Percebe? Jesus estava exatamente tratando aquela questão como sendo aquele demônio, aquilo que estava afligindo a filha daquela mulher, como sendo algo, não algo que fosse fora, mas algo relativo a um problema presente naquela família. Consegue perceber isso? Então vamos mandar um pouquinho mais para você perceber. Então os problemas que podem estar acontecendo são desordens, são as descompensações que estão dentro de nós, as estruturas, né, da nossa própria vida que estão se deteriorando, né? Principalmente a nossa indisponibilidade de sermos tratados por Deus. Muitas das vezes nós estamos sendo tão indisponíveis de sermos tratados por Deus, nós não nos colocamos submissos a Deus, que isso causa então a oportunidade para que os demônios ou para que forças malignas venham a nos atingir. Percebe isso? Então existe um princípio muito poderoso na Bíblia, que diz assim, o orgulho precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Está lá em Provérbios 16, 18. Bota lá, Mateus. Provérbios 16, 18. Que diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então nós podemos observar o quanto um quadro de destruição ele pode ser, né? Ele, como está dito lá em Mateus, ele normalmente é uma estrutura de orgulho e disponibilidade de ser tratado. Então aquela situação ali que estava estabelecida, da maneira com que Jesus estava tratando, era algo relativo a uma indisponibilidade de ser tratado por Deus. Então, quando eu li aquela passagem em Tiago, bota lá novamente, Mateus, Tiago capítulo 4, ali existem 4 princípios que nós podemos perceber que é a maneira com que Deus vem nos tratar. O primeiro princípio que eu percebo que há aqui, nesses 4 princípios que Tiago vem falar sobre essa questão do conflito espiritual, o primeiro conflito, ele diz aqui que antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste ao soberbo. Diz ali, e porém concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos. Antes de Deus se opor ao diabo, ele se opõe a quem é soberbo, né? Então, o maior problema de Deus não são os demônios, muito pelo contrário até, né? Os demônios, né? Eles obedecem a Deus, eles se submetem a Deus, né? Nós é que temos problemas em relação aos demônios, mas Deus não tem problema. Então o maior problema de Deus é a nossa indisponibilidade de sermos tratados, de sermos trabalhados, de nos demovermos de alguns posicionamentos de autossabotagem.
Então o maior problema de Deus não é a questão dos demônios, é a questão de que os seus servos, ou que cada pessoa, não se submete ao tratamento que Deus quer ter para cada um de nós. Então o maior problema de Deus é a nossa indisponibilidade de sermos tratados. Nós muitas das vezes não estamos nos colocando em disponibilidade para ser tratado. E a nossa realidade pode ser a dessa mulher que está lutando contra problemas terríveis de ataque na nossa família, por exemplo, no casamento. Às vezes o nosso casamento está sofrendo ataque, a nossa vida financeira pode estar sofrendo ataque. Suponha que aquela menina, na verdade, fosse para você a tua vida financeira. Suponha que aquela menina na tua vida seja o teu casamento. Então é como se você estivesse indo para Jesus dizendo: meu casamento está terrivelmente endemoniado, minha vida financeira está terrivelmente endemoniada. Mas o porquê que está acontecendo isso? Por que abriu brecha para que isso aconteça? Então coisas demoníacas podem estar acontecendo porque brechas estão sendo dadas. Então, porém, parece que quanto mais você ora, por exemplo, parece que pior fica. Mas por que está ficando pior? Por exemplo, porque o que diz aqui a palavra do Senhor é porque o problema não são os demônios, o problema é que Deus está com a mão se objetando a você. É como está dito ali, Deus está com objeção ao orgulhoso. Aquele que não está se submetendo a Ele está sendo oposto a Deus. Deus se opõe ao orgulhoso. Então muitas das vezes nós estamos sofrendo um problema porque na verdade o nosso problema não é o demônio, mas é Deus que está se opondo a quem é orgulhoso. Ou seja, a nossa posição de orgulho faz com que Deus não esteja nos atendendo nas nossas necessidades. Consegue perceber isso? O que Tiago está querendo dizer aqui? Então, porque Deus resiste aos soberbos. Então, eu percebo aqui algo muito grave que nós devemos perceber na questão da maneira com que Deus nos trata. Porque às vezes nós estamos vivendo uma situação muito difícil, como aquela mulher estava vivendo uma situação muito difícil com a sua filha, ou eu posso estar vivendo uma situação muito difícil no meu casamento, ou posso estar vivendo uma situação muito difícil na questão do sentimento, uma situação muito difícil financeira. Mas por que eu estou vivendo essa situação difícil? Porque o diabo está fazendo. O diabo não está mole, não. Não é o diabo, não. Não é o diabo, não. É Deus que está se opondo a você, porque você orgulhosamente não se submete a Ele. É Deus que está. Olha lá. Deus se opõe aos orgulhosos. Então, quando nós temos uma atitude de orgulho e não nos submetemos ao tratamento de Deus, quem está se opondo a nós não é o demônio, mas é Deus. Isso é grave demais. Ou seja, a nossa indisposição de sermos tratados por Deus traz para nós consequências sérias, porque quem se coloca em objeção a nós não são os demônios, mas é o próprio Deus, que quer que nós tenhamos uma vida de submissão, uma vida que se coloca à disposição para ser tratada por Ele. Então, o primeiro princípio que eu entendo aqui para nós é que antes de Deus resistir ao diabo, Ele resiste aos soberbos. Deus resiste a quem é soberbo. E eu preciso discernir isso no meu tratamento. Se eu estou sendo soberbo, qual tem sido a minha posição em relação ao problema que eu estou vivendo? Se eu tenho um problema no meu casamento, até que ponto eu tenho sido soberbo, orgulhoso demais e não me submeto ao tratamento de Deus em relação ao meu casamento, ou em relação aos meus sentimentos, ou em relação à questão financeira? O segundo princípio que eu percebo aqui também é que Deus dá graças aos humildes, diz ali também, mas concede graça aos humildes. Então, graça e orgulho são coisas que não se misturam. Se a pessoa é orgulhosa, ela não está sob a graça. Graça e orgulho não se misturam. Então, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Se a pessoa é orgulhosa, ela está com um problema sério. Então, o favor de Deus, as abundâncias do seu reino estão ligadas a um coração puro de arrogância e de orgulho.
Então, aquilo que Deus promete é para aqueles que são humildes. Então, muitas situações crônicas de desgraça, são respaldadas por posicionamento de orgulho. E a humildade é a chave que abre a porta da graça. É a humildade que vai abrir a porta da graça na nossa vida. Então, tudo que peca contra a humildade nos conduz a uma vida estéril e desfavorável. O poder do pecado, ele se aloja nos posicionamentos de orgulho. Quando nós estamos posicionados de maneira orgulhosa, o poder do pecado está atuando na nossa vida. Então, quando alguém não consegue deixar, por exemplo, um problema como, por exemplo, a pornografia, a ignorância no trato, isso é sinal de que tem muito orgulho. É sinal de muito orgulho quando você se posiciona de uma maneira em que o pecado está dominando. Isso é uma posição de orgulho. Sabe por quê? Porque Deus dá graça aos humildes, e a graça é o poder manifesto de Deus para que nós tenhamos uma vida acima do pecado. Bota para mim Romanos 6,14. A graça nos coloca numa posição acima do pecado. Diz assim, assim o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, se eu estou sucumbindo ao pecado, eu não estou me deixando ficar na graça, não estou permanecendo na graça. Então, a graça vem de uma postura de humildade, de flexibilidade, de submissão a Deus, de estar disponível a submeter-se às mudanças que Deus quer fazer. Então eu preciso me submeter àquilo que Deus quer fazer na minha vida. Então o primeiro princípio é dizer que Deus resiste ao soberbo. O segundo princípio é dizer que Deus dá graça a quem é humilde. O terceiro princípio é dizer que nós devemos nos sujeitar a Deus. E Deus coloca a chave, quando nós nos sujeitamos a Ele, é como se nós estivéssemos recebendo dEle chaves nas nossas mãos para abrirmos portas das muitas cadeias que nós podemos estar aprisionados. A nossa submissão a Deus nos permite sair dos aprisionamentos. E às vezes nós podemos estar passando por situações muito difíceis, como a situação daquela mulher, E nós perguntamos: Deus, por que isso está nos acontecendo? Por que isso está nos acontecendo? E aí a resposta de Deus está justamente no momento da nossa submissão a Ele. Muitas vezes não conseguimos perceber algumas durezas, algumas inflexibilidades que estão dentro de nós mesmos. Inflexibilidades que estão dentro de nós mesmos. Nós é que não estamos nos submetendo ao tratamento de Deus. E aí diz assim, resiste ao diabo e ele fugirá de você. Então, em primeiro lugar, Deus resiste ao soberbo. Em segundo lugar, ele dá graça a quem é humilde. Em terceiro lugar, nós devemos nos sujeitar a Deus. E em quarto lugar, resistir ao diabo e ele fugirá de você. E esse processo onde nós realmente nos sujeitamos a Deus é muito mais do que verbalizar. Às vezes nós estamos muito falando, mas não estamos vivendo. É como se nós como cristãos, nós falamos muito sobre aquilo que aprendemos, mas não vivemos aquilo que temos aprendido. A W. Tozer, ele falou o seguinte: os cristãos não contam mentiras, os cristãos cantam mentiras. Duro, dizer isso, Mas ele disse assim: os cristãos não contam mentira, eles cantam mentiras, porque muitas das vezes nós estamos cantando aquilo que não estamos vivendo. Pesado, dizer isso, E às vezes nós expressamos uma sujeição que é da boca para fora. Nós não estamos vivendo uma sujeição de fato ao Senhor. Na hora que o Senhor nos manda, por exemplo, descer a casa do oleiro, nós não descemos, aí o barro endurece, aí não tem mais como corrigir, ou fica difícil de corrigir, porque é o momento de correção, nós não buscamos para sermos corrigidos.
Então, quando nos sujeitamos a Deus, nós construímos uma plataforma de autoridade para nós resistirmos ao diabo. Pela sujeição que eu tenho a Deus, eu me preparo para resistir ao diabo. Eu não tenho como resistir ao diabo se eu não estiver me sujeitando a Deus. Então, quando aquela mulher foi a Jesus pedir que ele tirasse o demônio da sua filha, havia algo naquela mulher que precisava ser preparado antes para que o demônio fosse tirado. A sujeição dela era fundamental para que o demônio saísse. Quem é que não quer, por exemplo, a solução do seu problema no estalar de dedo? Quem não quer aqui? Por exemplo, quem está com problema financeiro aí, levanta a mão assim, discretamente, levanta a mão assim, estou com problema financeiro. Você não gostaria de que num estalar de dedo ficasse tudo bom, sim ou não? Quem está com problema na família aí, levanta a mão, estou com problema. Você não gostaria de no estalar de dedo ficasse tudo bom? Era mais ou menos isso que a mulher queria. E embora ela estivesse desesperada, ela queria que no estalar de dedos Jesus falasse, sai, e o demônio ia sair. Mas o demônio, ele é a febre. Precisa de curar a enfermidade. Então não adianta no estalar de dedo eu resolver o teu problema financeiro se você não curar o que está trazendo o problema do teu, a questão financeira. Não adianta estalar um dedo para que o teu casamento de repente, fique normal, se daqui a pouco ele vai ficar ruim de novo se você não curar o problema que está afetando o teu casamento. Então não adianta você querer a solução do problema sem se sujeitar a Deus, sem preparar uma plataforma para que a partir dessa plataforma de humildade, submissão, e não ser soberbo, para que dessa maneira você consiga enfrentar o problema. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós estamos construindo essa plataforma. Mas quando não discernimos a vontade de Deus, ao invés do diabo fugir, é a pessoa que foge. A pessoa foge do casamento, Tem muita gente fugindo do casamento, foge do relacionamento, foge da igreja, falando mal do pastor, foge de tudo. Ela que foge, não é o diabo que foge, ela que foge. Porque ela não consegue resolver o problema, então ela sempre é vítima. Amém, igreja? Estão me acompanhando? Então, à medida em que nós nos humilhamos e nos sujeitamos à correção divina, Provérbios 15, 31 a 33. Provérbios 15, 31 a 33. 15. Quem ouve a repreensão que dá vida habitará, que dá vida, habitará à vontade entre os sábios. Quem recusa a instrução faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. A instrução da sabedoria é de temer ao Senhor, e a humildade antecede a honra. Então, olha só, quem ama a correção anda no caminho sábio, no caminho da vida. Quem ama a correção anda de maneira que se sujeita a Deus. Então, quando nós somos corrigíveis, quando nós somos irrepreensíveis, será que alguém é irrepreensível? Ser irrepreensível é não errar? Não, ser irrepreensível é saber que errou, volta e conserta. Se eu erro, volto e conserto, eu sou irrepreensível porque eu estou sempre voltando e consertando. Quando eu erro, mas não conserto, eu não sou irrepreensível, ou seja, eu não sou corrigível. Então nós somos pessoas que devemos reconhecer o erro, voltar atrás para corrigir, reconhecer que errou, se quebrantar. É assim que nós nos submetemos à correção do Senhor. Então é dessa forma que nós desestruturamos a ação maligna. A ação maligna é desestruturada quando você se submete ao Senhor. Isso tudo que eu estou falando está reportado
contando aquela história que nós lemos daquela mulher que estava com a filha endemoniada. Para que eu não tome muito tempo, eu também li aquela história para tentar trazer algo mais sobre aquela história. Você vê que aquela mulher queria, no primeiro momento, que Jesus expulsasse o demônio. Senhor, tenha misericórdia, filho de Davi, veio gritando, minha filha está endemoniada. O que ela queria naquele momento? Que ele expulsasse o demônio. Jesus não expulsou o demônio. O que Jesus fez com aquela mulher? Fez ela passar por uma prova, fez ela se ajustar. Ela precisava se ajustar, a estrutura interna dela precisava ser ajustada. Jesus tem um discernimento. Jesus ele é profundo, ele não é superficial. Se fôssemos nós, a gente ia falar assim: sai em nome de Jesus, e pronto, e estava liberto, mas não estava liberto. Então Jesus, por exemplo, e esse processo de libertação não é um processo instantâneo. O processo de libertação, muitas das vezes, é um processo que leva tempo. Por exemplo, para resistir ao diabo, né, Jesus passou 40 dias no deserto, orando e jejuando. Daniel, 21 dias. Então, muitas das vezes, nós estamos achando que as coisas são instantâneas, mas na verdade o nosso maior ganho é a nossa transformação, é a medida que nós vamos nos transformando à semelhança de Cristo, nos submetendo à vontade de Deus, amém? Agora eu queria só buscar aqui mais um pouquinho o texto de Mateus, aquele texto lá de Mateus que fala da mulher cananeia. Quem já leu o texto de Mateus, a respeito, os irmãos já falaram, né? Então, honestamente, é difícil olhar esse texto sem se sentir mal. Eu acho que é difícil, né? E a mulher era tratada como uma cachorrinha, né? Isso seria motivo para que uma pessoa nunca mais voltasse na igreja. Senhor, misericórdia, cachorrinha. Isso aí não tem como uma pessoa vir gritando na igreja, e se o pastor não atender imediatamente, já logo o pastor está errado. E naquele momento ali o pastor, supremo pastor, o sumo pastor Jesus, uma mulher gritando, e Jesus simplesmente saiu andando e nem deu bola para ela, né? Aquela mulher, ela tinha um problema que ela achava que era o problema dela, era o demônio, mas os demônios, eles eram somente a febre do problema. Aí eu queria que você pudesse pensar aqui o seguinte: o que Jesus fez para que aquele demônio fosse expulso? O que Jesus fez para aquele demônio ser expulso? Fala para mim. Você viu em algum momento Jesus expulsando o demônio? Oi? Tratou da mulher. Mateus capítulo, bota lá, Mateus capítulo 7, não, peraí, Mateus capítulo 7, 24 a 30. Tá, deu uma hora. Brincadeira. Ó, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como homem. 7:24. É pro. Não, desculpa, Marcos. Vê se eu acabo rapidinho aqui, irmãos. 24. Bota lá no 29. Só para me acabar logo aqui, 29. Então ele me disse: por causa dessa sua resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Por causa da resposta dela. Se você ler novamente o texto, Jesus, ela fala com Jesus, grita, Jesus sai andando, ela foi desprezada, então ela aprendeu, como nós devemos aprender, que muitas das vezes nós estamos desesperados, orando, e a resposta não vem imediatamente, como não veio a resposta imediatamente para ela. Aí um orgulho ferido vai dizer: Deus não me ama, Deus não está junto comigo. E aí Jesus estava ali presente, deu para ela o desprezo, e ela assim mesmo persistiu, e tendo persistido, ela foi depois o quê? Quando uma pessoa de uma nação, ele disse assim: ó, eu vim para as ovelhas de Israel. Aquela mulher era de Israel, ela era de ovelha de Israel, ela não era, ela era Ciro
fenícia, mas ela era grega. Se você olhar lá em Romano, e lá em Marcos, bota lá Marcos 20, Marcos a partir do verso 24. Bota 24 rapidinho, só rapidinho, quer ver? Ela era grega, ó. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro, encontrou na casa e não queria que ninguém o soubesse, contudo não conseguiu manter em segredo a sua presença. É isso mesmo? Vamos lá. Assim que eu ouvi falar, a mulher era grega. Ela era grega. E tem um detalhe muito interessante no fato dela ser grega. O Império Romano dominou o mundo naquela época, mas a questão da filosofia, a questão da intelectualidade era domínio grego. E aí aquela mulher, muito provavelmente, né, pelo que se pode entender, ela devia ter uma situação de intelectualidade onde ela se achava superior. E de repente aquela mulher foi colocada numa situação inferior. Ó, eu vim para os de Israel. E aí aquela mulher fala: Senhor, me socorre. Ainda que ela pudesse se sentir uma pessoa superior, e poderia ser o fato, ela ali se inferioriza. Então ela foi desprezada, ela foi discriminada e ela foi ofendida. Foi chamada de cachorrinha. Ela foi chamada de cadela, irmãos. E aí quando você vai ver, mas por que será que ela foi chamada daquilo também? Você vai olhar que ela era o quê? Cananeia, né? Não é Cananeia? E qual é a origem de Canaã? Cão, filho do cão, né? Cananeia, filha de cão, né? Que é filho de Noé. Então, aí você vai vendo, os cananeus eram tidos como pessoas, né, desprezadas, desprezíveis, cachorrinhos. E eram aquelas pessoas que, segundo a tradição, lá quando veio lá de Noé, o filho de cão, que é, como é o nome do filho de cão? É o de cão, Canaã, o filho de cão, Canaã, foi amaldiçoado, foi dito para ele, teu filho será amaldiçoado, né? Que seria então Canaã. E aí o que aconteceu então? Só para finalizar, aquela mulher ali foi buscar algo instantâneo para que o demônio fosse expulso. Mas na verdade o demônio saiu quando ela foi reestruturada, quando ela foi curada da sua enfermidade. Então ela precisou ser desprezada, ela precisou ser humilhada, né, para que então ela pudesse se reposicionar. E aí quando ela se reposicionou, ela falou uma palavra que ela disse, bota lá novamente, Marcos capítulo 7, 28. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E aí essa palavra foi uma palavra tão tremenda que Jesus falou: ufa, ela alcançou. Tipo assim, como se Jesus naquele momento falasse assim, ó, ufa, ela chegou lá. Mas para ela chegar lá, ela precisou ser primeiramente desprezada, humilhada. E aí ela falou, aí ela se colocou na posição em que ela de fato estava tratada. E aí no verso 29 vai dizer, ó, a tua palavra. Então ele lhe disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio saiu. Na velocidade da luz, eu estava estudando com a Joana, geografia astronáutica, né? E aí falando sobre a velocidade da luz no espaço. A velocidade da luz no espaço são 300 km por segundo. Aí eu fiquei imaginando, eu estava pensando assim, caramba, assim, uma velocidade da luz a 300 km por segundo,